Glória a Deus, né? 29 anos e eu fiquei pensando na nossa história, como Deus empurrou a gente para começar aqui. Que na verdade a última porta que se fechou foi que a gente fazia aquele culto na favela, né? Lá na comunidade. E o salão que a gente fazia o culto, a mulher alugou, né? E aí eu comecei a cuidar das crianças na escola e vocês foram pra rua, lembra? Nossa, não lembro disso, não. É. Aí a Débora sentou com a gente, né, e falou assim, por que a gente não começa uma igreja? Nossa, essa parte eu não sabia. Isso eu não sabia. Ela perguntou que legalmente a gente precisava para abrir uma igreja, né? Eu não sabia, a gente não tinha nem noção se era possível abrir uma igreja, se existia isso, né? E na verdade nem eu tinha noção do que eu estava falando, né? É verdade. Porque eu nem praticamente, né? Mas porque toda dificuldade vai num lugar, não dá certo, né? No outro. E por que a gente não abre uma igreja então, né? Tipo, o que precisa para abrir uma igreja, né? E era um desafio também, né? A gente precisava guardar o equipamento de som, né? Não tinha onde guardar o equipamento da banda, né? A gente estava desigrejado, né? Eu lembro mais dessa parte, assim, que a gente estava desigrejado e tinha que guardar os equipamentos e precisava de... Tinha uma parte que ficava no JC, não era isso ou não? Ficava no escritório deles, né, guardado, né? Essa parte eu lembro. Aí a gente fazia no começo a gente saía da comunidade e fazia um jazz na JC, né? Que era um monte de músico tocando, tinha um monte de filho de pastor e tal. E aí a gente trazia uma palavra e era o nosso culto, né? E no domingo a gente procurava a igreja, né? Pastor Anderson foi batizado no JC, não foi? No JC. Eu, o Renato e a Rose. Primeiro batismo, né? No acampamento deles, né? No acampamento. Primeiro batismo. No acampamento. Foi uma espera. Eu me lembro bem assim do dia da garagem, a gente esperando o Rubinaldo, né, chegar para pastorear, né? Porque era ele que ia ser o pastor. Nossa, Rubinaldo é... Ninguém chamava ele de Rubinaldo, né? Mas lembra disso? A gente ficou esperando ele chegar. Ele chegou, parou a perua, deixou as cadeiras e falou, isso aqui não dá para mim não, e foi embora. E a gente recebendo, né, 5, 6 jovens chegando, 7 jovens. Aí foi o momento que eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer agora, né? Porque eu ia ministrar o louvor, ele ia pregar e ele ia ser o pastor, né? Eu ainda estava fazendo seminário, né? Mas antes de inaugurar lá na garagem, já tinha os cultos que aconteciam na sua casa, né? Isso. Tinha. Eu me lembro, eu acho que eu fui uns 2 cultos lá, né? Na Santa Mônica, A gente saía da comunidade, ia até a minha casa em Santa Mônica, não é isso? Quando eu estava lá, nós íamos de ônibus, né? De Osasco. Uma viagem. Mas o apartamento era pequeno, né? Não cabia todo mundo, né? Só a gente ia com um desejo de estar, né? Não olhando as dificuldades, né? Mas a frase da Débora, assim, que me marcou nessa época foi que ela falou assim, olha, a gente junta o seu dízimo, o meu dízimo, e aí a gente começa. E foi o que a gente fez, né? Por um valor acessível, né? Era exatamente o valor dos dízimos, né? Os instrumentos eram da banda, né? E o microfone era também na deles. garagem, com uma torre de caixas. É verdade. A torre acho que era mais forte do que as caixas que tem. O culto inaugural teve uma peça, lembra? Teve uma peça, porque na verdade, assim, eu fui convidado para o culto inaugural para assistir uma peça, que era a Dorcas, né, que organizou na época a peça. Eu não, para falar a verdade, eu não me lembro da peça, mas eu me lembro que teve uma apresentaçãozinha no começo do culto, tal. Então, tipo assim, o culto inaugural da igreja teve uma peça. E isso eu me lembro assim. E era alguma coisa voltada para o Natal, assim, não me lembro dos detalhes, assim, mas teve uma peça no primeiro culto, eu lembro que teve. Porque inaugurou no final do ano, né? Então, mas eu acho que a gente aluga a garagem mais ou menos no mês de outubro, assim, né? Aí a gente faz alguns cultos lá e a gente
fala assim, vamos fazer uma inauguração. O meu pai falava muito isso, né? Que se não inaugurar, não acontece, né? Aí a gente falou, aí a gente fez em dezembro a inauguração. Mas o primeiro culto mesmo, a gente era tão experiente, que a gente nem olhou se a garagem tinha luz, né? E aí o Renato chega lá na hora. Que não era cristão, né? Não era convertido. Ele olha assim e vê que não tem lâmpada na garagem, não tem luz na garagem. E aí ele vai, pega uma escada, acho que 10 minutos antes de começar o culto, e faz lá uma ligação lá e logo põe uma luz para a gente poder ter o culto. E aí ele se converte nesse culto. Olha. E nesse culto todo assim, né? Todo perdido, né? Eu lembro que eu dava aula para as crianças na cozinha da Dona Letícia, né? Na mesinha. E aí eu lembro que eu contei uma história de Davi. E aí eu contei, né? Que aí o Davi pegou a espada, cortou a cabeça de Golias e tal. E aí eu acabei de contar a história. Agora vocês façam um desenho que mais marcou vocês. Aí eu entrei em choque. Eu fiquei apavorada quando eu vi o desenho do Adilson, o irmão do pastor. Olha só. Ele desenhava bem já naquela época. Acho que ele tinha 11 anos, 10, 11 anos, um negócio assim. Mais ou menos próximo à cidade. E ele desenhou Davi com a cabeça do gigante de um monte de sangue. Aí eu fui tentar explicar Muito realista. o sentido, o princípio da história. Ele vai gostar dessa história, eu acho que nem ele lembra disso. Foi muito... Aí eu fiquei toda desesperada. Meu Deus, o que eu passei para esse menino? O que eu ensinei aqui? Eu da garagem eu lembro muito assim, eu pregando e meus vizinhos assim olhando para mim assim, todo lado da rua. Né? Eu, tipo o Samuel, o pessoal das visitas, que é amigo de infância, né? Olhando, ficava me encarando, fazia assim com a cabeça, muito doido. Mas foi ali. Eu lembro de duas situações legais dessa época do início. Uma, eu não sei se você vai lembrar do testemunho do gás. Você lembra do testemunho do botijão de gás? Não. Que durou... Agora eu não vou me lembrar o tempo, mas eu me lembro que você deu um testemunho de que o gás demorou para acabar, coisa, sei lá, um ano, acho que era 2 anos. Era uma coisa muito surreal, assim, né? E eu estava com um rapaz que eu levei como visitante no dia. E eu lembro que aquele testemunho marcou muito a vida dele, de tal maneira que quando a gente voltou para casa de ônibus, a gente ia e voltava de ônibus, ele voltou o tempo todo falando desse testemunho. Então, essa era uma história legal, que assim, eu lembro muito desse início, né? De pequenas coisas que Deus operava e que a gente... aquilo era muito real, muito ali no dia, era muito dia a dia o milagre, né? Sim. Então era muito dia a dia. Então isso é legal. E a outra experiência que eu acho que é muito legal foi quando a gente fez o primeiro evangelismo de rua, na rua da igreja. Na rua da igreja, foi. Com o Edgar. Com o Edgar. Com os panfletinhos. E o pessoal achava que a gente era testemunho de Jeová. Que o Edgar batia em porta em porta. De né? porta em porta, de porta em porta, conhecer, exatamente. Ele chegou com aquele bolo de folhetinho, a gente arrumou um carimbo da Quírios, carimbou os folhetinhos, e a gente saiu na rua húngara ali, comunidade, de porta em porta, comunidade Quírios. Até uma senhora lá da rua, lá, que depois ela morreu de câncer, né? Não lembro, mas ela foi da rua que ela se converteu, né? Dona Iraci. Fizeram oração na rua ali com ela, né? Então E ela se converteu na rua. E teve uma outra que eu achava engraçado na garagem, é que passava as pessoas na rua e viu a gente entrando. Eu lembro de uma irmã, que eu não sei o nome dela, e entrava e se convertia, né? Teve uma que era bem animada, assim, era bem alegre, assim, ela chegou assim e falava, não, eu estava ouvindo vocês cantar e entrei aqui, eu quero aceitar esse Jesus e tal. A gente achava muito doido. E aí logo depois a gente foi para... Onde era Francisco Alves, onde era o centro espírita. Na garagem a gente ficou 6 meses. 6 meses. 6 meses certinho. Aí quando a gente percebeu que a gente estava muito mal acomodado, né? Não tinha lugar para as crianças, não tinha... A gente também não tinha recurso, né? Não tinha dinheiro, né? E aí a gente percebeu que o que a gente tinha de arrecadação da igreja dava para pagar a casa lá, né? Que foi a primeira vez que a gente alugou, né? Sim. Aí eu lembro que era tudo jovem, né? Tudo jovem.
E aí você cria um logo bem divertido. Aí juntou o cristianismo com o peixinho, fazendo assim. Fazendo joias. Era um peixinho. A Dorcas que fez. Não era baleia, amor, era um, Era peixinho. Peixe palhaço? Não era o peixe palhaço que ele tem lá? Era um cetáceo que chama. Cetáceo. Era tipo uma baleiazinha. E veio longe o peixinho, né? Porque a gente chegou a ter o peixinho aqui, né? No prédio do lado, né? Onde é a igreja da criança. A gente chegou a ter o peixinho aqui, né? Foi. Mas lá na casa, o mais engraçado foi quando a gente entrou para limpar, né? Sim. Um centro espírita, né? Quando você pega um centro espírita, a gente não tinha nem noção que tinha lá dentro. E a gente ponto limpando. no chão, né? Tem que raspar os pontos que estavam no chão. E aí eu lembro que tinha um rapaz que era muito engraçado. E aí tinha um símbolo com um ralo, né? Não era do lado de um ralo, era um lugar de oferenda, né? Naquela sala do fundo, Esse é um ponto, né? Que chama, então que tem um desenho ali. E a gente raspando e, ai Jesus, o sangue de Jesus tem poder. E todo mundo arrepiado, com os cabelos todos arrepiados, assim, ó. Ai Jesus, e lavando e esfregando. Ali foi um processo assim que a gente foi abençoado, né? Porque se converteu muita gente, bastante irmãos da igreja mesmo. Mas ao mesmo tempo tinha muita luta, né? Muita batalha, né? muita... Era a batalha espiritual o tempo todo, né? O tempo todo. Nosso carro 100% do foi tempo, todo roubado. culto. Todo culto, né? a Culto pessoa de batia quinta, na culto de porta, domingo. Pedia para Orar. orar, mas também foi uma época que a gente teve muita manifestação do Espírito Sim. também, né? Lembro do acampamento aqui, acho que foi o primeiro acampamento que a gente fez, que era um grupo pequeno da igreja, e a gente olha pro lado assim, a árvore toda tá Então, esse daí, Brilhando. esse a acampamento. árvore toda acendeu assim, como se fosse um Limoeiro, né? Isso foi lindo. Natal, né? Parecia, né? Esse acampamento para mim foi um divisor de águas. Eu não esqueço até hoje, porque quando eu era cristã, mas algumas coisas para mim eu tinha muito conflito ainda, né? Eu via, mas eu já usava muito minha mente, né? Com o passado, com o que eu via, virava uma meia bagunça ali. E nesse acampamento eu lembro que Deus assim, na primeira vigília já tinha operado, só que você comentou que só poderia, que Deus tinha direcionado, que para o dia seguinte, para ir na vigília, só poderiam ir pessoas que se consagrassem, né? E eu me consagrei e foi um grupo menor, foi um grupo bem menor, né? E quando Deus começou, a glória de Deus se manifestou de uma forma tremenda, as pessoas caíam sem tocar. Sem tocar nelas. E eu olhando tudo aquilo, eu comecei a falar, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Agora ele me fulmina. Agora... eu tinha muito medo. Agora eu vou aqui. Ai, meu Deus. Aí o Senhor, assim, de uma forma tão poderosa, o pastor Cláudio, sendo usado por Deus, falou um Débora. Quando falou um Débora tão gigante, eu falei, agora já era. Agora já era. Né? E aí o Senhor falou algo extraordinário para mim, né? E manifesta, toda vez que eu falo sobre isso eu me emociono, porque eu vejo como Deus é um Deus de amor, como Ele, assim, Ele enxerga a gente, mesmo as nossas limitações, né? Eu com tanto medo ali, e o Espírito, Deus falou assim, né? Sem te tocar, eu coloco o meu Espírito em você. Uau. O sem me tocar, só Ele sabia. Tinha um significado para mim ali, né? Então, para mim, enfim, ali foi um divisor, porque minha vida ali começou a mudar muito, né? Muito mesmo, espiritualmente e tudo mais. Então, essa vigília, para mim, foi algo, assim, sobrenatural de Deus, tão maravilhoso, tão maravilhoso. Glória a Deus. Que, sei, eu senti, né? Eu falei que eu realmente senti ali, tipo, olha, eu te amo, não deveria estar morrendo de medo de mim. Eu me lembro que nessa época eu era muito brincalhão, assim, né, com as coisas de Deus, assim, no sentido de, eu achava tudo muito, muito lindo, muito maravilhoso, então eu me divertia, né. E eu me lembro que teve uma irmã nessa época que ela falou assim, que ela não queria ser batizada no Espírito Santo. Eu contei isso para vocês? Não põe a mão em mim que eu não quero receber o Espírito Santo. E eu fui orar para uma irmã, e ela estava recebendo o batismo do Espírito Santo. E aí ela ficou muito curiosa, muito assim, assustada, né? E aí eu falei, segura ela. Quando ela segurou, Foi batizada também. E hoje
achava aquilo incrível, eu achava muito engraçado, assim, como Deus fazia as coisas. Né? Que a pessoa estava com medo, mas na verdade ele é amor, a graça de Deus, era medo dela, né? E aí ela não percebeu, eu falei, só segura, ela segurou. E aí Deus batizou. E eu vejo isso, muita misericórdia de Deus com a gente também. A gente não sabia nada, né? A gente não entendia. Não tinha, a gente... Era amor puro, né? Não tinha nenhum tipo de sabedoria sobre igreja, religiosidade, né? Deus foi amadurecendo a gente no decorrer que a gente ia vivendo as coisas, né? Verdade. E também na provação, né? Porque na casa a gente foi muito provado, né? Não só questão de batalha espiritual, porque tinha demônio todo dia lá, né? O pessoal tocava campainha para receber passe, né? Sim. Foi uma época difícil. Mas Eu também, naquele dia que você falou assim, vem, pode vir que a gente vai te dar um passe. Tem passe pro céu. Aí o cara falou assim, mas eu vou ter que morrer? Não. Esse negócio que você falou de alagar, eu me lembro de um culto de quinta-feira que alagou, né? Que a gente teve que tirar o pessoal... Pegamos as mulheres mais leves e levamos no colo até ela, porque virou uma piscina, né? Tinha a divisão assim, né? A entrada da igreja. Praticamente, né? Aí eu lembro da água passando por cima, E uma assim, cachoeira, assim, né? Que é aquele enchendo o templo, né? E quando a gente convidou um cantor, uma igreja, um pastor, aí eles levaram a banda e tudo. E aí, nossa, tem visitantes. Aí você olha pro corredor assim, tem outros visitantes, os ratinhos passando no muro. Os ratos no muro, Os ratinhos. É verdade. Eles subiam pro telhado e eu pro outro lado da rua, né? O caminho deles, O caminho era ali, no murinho da... vivo, né? Quando a gente sai da casa e vai para Espartaco, meu pai vira e fala assim, eu tô muito triste com você. Eu entendia, né? Falei, por que você está triste, pai? Porque você deixou sua congregação para trás. Que congregação? Fomos todo mundo, ninguém ficou para trás. A gente fez até um culto de ação de graça no Templo Novo, fomos caminhando, tal, fomos marchando até aí. Ele, não. Você deixou todos os ratinhos lá, não levou. A gente zombando, né? Mas ali na Franciscova a gente ficou 1 ano e meio, né? Então, quando a gente faz 2 anos de igreja, que a gente muda, né? Que a gente vai para Espartaco. Aí a gente vai ficar na Espartaco até o 6º ano. A gente muda para cá, acho que no 7º ano, perto da Igreja da Criança. Que é 2001, exatamente. A gente muda em 2001, então dá 7 anos. Era embaixo do logo, né? Do logo. Mas a gente era muito... Eu acho que tinha uma coisa que era a nossa essência, que a gente sempre foi muito apaixonado, né? Porque toda semana a gente fazia culto na casa de alguém, né? Culto que a Rose se converteu, né? E era uma bronca que eu tinha que dar para ir no monte, que o pessoal queria dando risada, porque era toda adolescentada, né? Queria brincando. Não tá em festa não, parceiro. Eu era bravo, né? Eu era bravo, né? Mas lá na Hoje o pessoal fala que eu sou calmo, né? Mas na época eu era bravo, né? Vocês estão fazendo brincadeira com o quê? A banda ficou brava, né, com ele, porque Porque não ia tocar não mais. chegou. Não ia tocar mais. A igreja estava lotada, né? Do tamanho nosso da época, estava lotada. Mas já tinha passado, já tinha cantado, já tinha pregado, eu já tinha até pregado já. E a banda não subiu para tocar para ele, lembra? Ficou todos sentados ali, falou que não iam subir, né? Foi muito loucura, né? Na Espartaco a gente teve um crescimento interessante, assim, né? A igreja deu um crescimento, né? Mas a gente chegou naquilo que eles chamam de teto dos 200, né? A gente não conseguia romper os 200 na Esparta. Era pequeno.
chamava as Na famílias. Espartaco a gente tinha também aquele projeto que era bem legal, que foi onde a Joyce se converteu, que era o Kyrios in Company, que eu ia nas empresas e pregava. Também o pessoal das creches, né, que eu fazia o Kyrios in Company. Então teve aquela família da Dona Iraci, do seu Zequinha, que foi todo das creches, né? Esse era um projeto interessante, que a gente fazia os cultos nos lares, mas eu ainda fazia nas empresas, né? E aí o pessoal começou a vir. E tinha um momento ali que eu acho que foi um momento que começou também a despertar um pouco mais o louvor, né? Porque o Patrick tinha ido embora já, e a gente tinha ficado meio que assim, começando, né? E ali a gente começa a trazer gente para treinar a gente e tal. Se não me engano foi o Moisés que foi a primeira vez lá Verdade. treinar para a gente poder aprender. Nossa, a nem tocar, lembrava dele, cantar, verdade. né? Foi o momento que Deus deu despertar na gente, né? E lá também teve o pessoal que chegou, né? Que é a Érica Mello, que veio o Adriano, que foi o pessoal que chegou naquela época lá, né? Tá aqui até hoje, né? E foi um momento também mas foi muito difícil porque a igreja já não era mais tão pequena que dava para levar num restaurante e uma cafeteria lá, uma padaria e ficar todo mundo junto, e não era tão grande para fazer projetos grandes que pudesse chamar atenção, né? Então acho que foi uma das fases mais difíceis assim que a gente passou, né? Quando a gente veio para cá foi o momento de maior desafio financeiro para nós, né? Porque para a gente vir para cá, eu me lembro que a gente pagava lá, eram tipo 2.000, que seria um valor de, sei lá, né, não sei o que era a moeda na época, mas seria R$2.500, mas como se fosse. E a gente, para vir para cá, a gente tinha que pagar 6.500, que é o que eles pediram. E aí eu liguei para a mulher e falei assim, eu vou te pagar 4.500. E ela falou para mim, por que você vai pagar 4.500? Eu falei, porque Deus mandou. Falou, se Deus mandou, quem sou eu para discutir, né? E aí ela fechou com 4.500. A porção era tudo muito grande, né? Porque a gente veio de um lugar e a gente foi para um outro lugar que é engraçado, né? Que hoje quando a gente olha para a igreja da criança, a gente acha pequeno. Eu olho lá e eu acho pequeno. E quando eu lembro, eu tenho na minha cabeça muito claro a imagem de quando eu entrei no salão a primeira vez. A gente olhava para cima, assim, olhava e falava assim, gente, isso aqui é gigantesco. Falava loucura. Porque essa era a né? referência que a gente tinha, né? Não, e os irmãos reformando, né? Aquele primeiro bolinho culto, de gente lá na frente, né? o primeiro culto a gente não tinha dividido o salão ainda, e a gente colocou o palco na frente ali, onde é hoje, né? Do jeito que é hoje, né? E só coube na primeira 2 fileiras, né? Aquele e aí pouquinho de gente sobrou assim. o prédio inteiro, né? Você falou, meu Deus. E aí tinha que fazer sala para as crianças, porque não tinha sala para as crianças, tive que dividir. Eu me lembro do Marcinho pendurado de ponta cabeça, soldando, uma loucura aquilo, né? Reaproveitamos as divisórias que tinha no mezanino lá da Espartaco para fazer salas aqui. Não, e bolamos assim, né? O salão era tão grande para nós, na época a gente dividiu no meio, fez metade dele era o nosso culto e parecia enorme para nós. Na época eu lembro que veio um pastor aqui e falou, nossa, mas isso aqui é muito grande e tudo mais. E da outra metade tinha a minha sala, a sala das crianças, né? Tinha um corredor no meio, né? Fez a porta, tinha um corredor no meio, aí tinha uma sala de secretaria, que era a primeira sala, depois era a sua sala. Isso. Depois tinha uma sala de crianças, né? Que é a que ficava perto da porta de aço, do fundo. E depois mais 2 na frente, né? Isso. E do lado esquerdo tinha mais umas salas, Tinha um berçário e mais 2 salas. E era para nós gigante aquilo. Aí a gente foi quebrando a parede e foi tirando as salas dali, né? Primeiro a gente construiu aqui em cima, né? Esse mezanino aqui, do lado de lá, né? Onde foi as salas. E aí foi tirando o departamento infantil e foi fazer lá atrás. Que verdade. não era do jeito que é hoje, né? Que era... E ali foi a primeira vez que a gente fez a reforma naquele prédio, né? A gente teve que tirar tudo e... Lembra do pano preto?
Ah, o pano preto. Lembrei agora. Você sabe que hoje a moda é igreja preta, né? E quando falam pra mim, eu fico traumatizado, porque nós fomos tanto tempo. A gente lançou a moda, né? Ninguém tinha uma igreja preta e a gente tinha uma igreja preta. Era uma lycra preta, assim, mas era bonito, né? Mas assim, na época era uma decoração low cost, né? Porque não tinha condição de base, fazer uma pintura, um negócio super produzido e tal. A gente não tinha condição de pôr o forro. Então. E era uma alternativa que ficou pra época, ficou uma coisa super moderna, né? Que Deus ia mudar a nossa vida, que ia colocar um teto branco na nossa vida. Que eu falei, não, irmão, a gente gosta de preto mesmo, assim mesmo. Mas era bom, porque ele dava muito efeito, né? A gente conseguia fazer teatro, fazer um monte de coisa, porque ficava um fundo assim, né? Ficava Era um negócio estranho, mas funcionava. Mas eu acho também que era muito... Eu não sei, eu acho que era muita prova mesmo de Deus, né? Assim, Deus querendo provar a nossa fé ali, se a gente acreditava que ia dar certo. Porque nesse período da mudança do prédio, quando a gente abre o prédio, a gente vai passar para o outro estágio que eu acho que foi um dos mais difíceis para nós em questão de crescimento, que foi dos 500 membros. Esse foi... Porque a maioria, tem um pastor americano que ele fala que Deus tem predileção para igrejas de 200 membros, né? Você pode olhar e a maioria tem 200 membros. Porque é difícil você transformar. E quando você chega nos 500, o que acontece? Você não tem dinheiro para poder fazer a transformação, porque ela exige muito financeiramente para você transformar, né? Para você abrir um espaço maior, para você ter um ambiente maior. E você acaba tendo dificuldade também muito de liderança, né? Porque agora você está liderando um grupo maior de gente. Então a segunda e terceira camada de liderança, elas são muito requisitadas. E a gente estava em processo de transformação, né? Então é um momento que a gente perde vários líderes, porque o que acontece? Esses líderes começam a ficar perdidos nesse crescimento, né? Ou eles crescem ou a igreja não cresce, né? Na verdade, esse tema foi trabalhado num acampamento. O que acontecia? Eu escutava muito dos irmãos, teve até um irmão aqui que saiu da igreja que ele falou isso para mim, eu não quero que essa igreja cresça. Eu gosto da igreja com 200 membros. Eu acho que assim vai crescer, a gente vai perder a nossa comunhão. Então essa palavra era muito pesada para nós, né? Porque o que não cresce morre, né? Se você não cresce, você morre, né? As pessoas mudam, as pessoas saem, as pessoas vão para outro país, as pessoas, né? Então, aquilo era muito forte para nós e era uma comunidade tão grande, porque uma palavra que Deus me deu é aquela palavra de Ezequiel, né? Que a ovelha gorda não quer cuidar da ovelha fraca, né? Então, o que acontece? Começa a virar um monte de ovelha gorda, né? Eu não quero evangelizar mais, eu não quero mais pregar, eu não quero mais ensinar. A gente só ensina para nosso grupo, a gente não faz amizade com ninguém, eu me lembro que chegava pessoas novas, as pessoas eram maltratadas. Eu lembro uma vez, uma senhora chegou com uma criança e a irmã virou para ela e falou assim, não senta ao meu lado não, você faz muito barulho. E a pessoa era visitante, entendeu? Aquilo me chocava, né? Meu Deus do céu, né? E para mudar a mentalidade disso, né? Para você trabalhar essa mentalidade era muito difícil, né? Mas a gente conseguiu. Eu acho que o que mudou a mentalidade nessa época também foi a questão da gente se envolver nessa época com muitos projetos sociais. Sim, foi bem legal. Aí a gente tinha muitos projetos sociais, né? A gente tinha aquela comunidade aqui próxima da gente, né? E aí depois a gente fez o projeto Vai e a gente começou a trabalhar. Mais música, mais... era mais cultural. O projeto Vai era cultural, esse era profissionalizante, né? E aí foi quando se converteu o Gabiru, né? Essa galera que estava fazendo curso aqui, né? Eu acho que foi um tempo bem... Bastante jovem, movimentado,
Que aí também começamos, por causa dos projetos sociais, a gente começou a fazer aqueles projetos de corais. Sim, na rua, né? Fazia show, eventos na rua, né? Eventos na rua, no Tendal da Lapa, não sei aonde. É verdade, teve o Tendal, né? A gente fechou o Tendal lá para fazer um sarau. Para fazer o louvor, né? O Tendal a gente fez um projeto nosso, da Consciência Negra. Consciência Negra. Na festa junina a gente foi convidado, a gente cantou os louvores lá no... Não, nessa época a gente saía bastante, a gente cantou no Play Center. Foi, no Play Center. Aquele show do Acil, né, no Play Center. Cantamos com a Marta Suplicy, lembra? Não, isso aqui não. no terminal. Ah, é verdade, agora sou do terminal da Lapa. Coral. Nossa. O coral, a gente foi na gente que inauguração, a inaugurou Marta o Suplicy terminal, tava lá, a gente cantando, a Marta Suplicy do lado lá. Cantando lá. A gente ganhou o festival, né? O festival, não sei como chamava aquele festival lá. A gente ganhou em segundo lugar, né? Segundo, foi. Primeiro foi uma... Foi lá do pessoal da Dani Gospel, né? Pra cá a gente não veio caminhando, não. Aí daqui... Foi porque eu me lembro que eu fiz uma peça sobre... Eu escrevi uma peça sobre a travessia do Rio Jordão, lembra? Que era um monte de provações e A tal. gente tinha boletim também, lembra? Você Tinha. falou escrevendo, agora eu lembrei. Newsletter. Tinha boletim nessa época. Olha só. Coisa, né? Herança Batista, isso, né? Boletim. Quando a gente chega aqui, né? Eu me lembro que o primeiro computador que a igreja comprou teve que fazer, foi uma briga na igreja. Por que uma igreja queria um computador, né? Mas o primeiro computador, quando comprou, a gente estava lá na coisa ainda. Na né? casa. Na casa ainda, né? Na casa, na Eu me Francisco lembro. Alves. Ah, foi? Foi Eu lá. me lembro. Pensei que era aqui, né? Na igreja do Cristo. Casa do Foi. computador. Eu me lembro que foi até a Dani que estava mexendo, estava arrumando, porque a gente estava querendo fazer um cadastro de membro e fazer um relatório de entrada, lembra? Que a gente queria fazer um relatório de entrada, né? Que a gente não tinha muito controle ainda, estava começando, né? A gente comprou lá. Aí depois, quando a gente mudou para lá, aí a gente ampliou, comprou um mais moderninho e tal, né? Para poder fazer o cadastro de membro, né? Lá chega o Bezão, chega o, né, que ele vai lá na Esparta que o Bezão chega, né? É verdade. Quando a gente mudou pra cá, né? Depois... Em 2017, né? Mas aí você vê, né, de 2017 para cá, o quanto que a gente já construiu, né? Esse prédio todo, toda essa estrutura, né? Todas essas salas, né? Foi bastante. E tudo com meio da pandemia, né? Com a pandemia. Não, mas ali, quando a gente estava ali, começou a ter a rede, né? Começou o Ministério de Casais, começou o Ministério de... aqui na Igreja da Criança. Ministério de Casais, depois teve tinha os discipulados que eu fazia, né? Que era para treinamento dos líderes, né? Nesse período que a gente está lá, a gente vai para o rádio e para a TV. Que aí eu começo a gravar o primeiro pocketzinho, que ninguém fazia ainda, eu estava gravando os quick do YouTube. Lembra que eram uns na sala do pastor, 5 minutinhos. E aí dali
a gente recebe um convite para ir para a rádio, que foi uma loucura também, porque era muito caro, né? Era um investimento muito alto. E a gente vai para a rádio, fica 2 anos na rádio, e aí a gente vai para a TV. Fica mais 200 programas, acho que deu uns 2 anos mais ou menos. Aí começou a TV. Aí tem todo o investimento também na área tecnológica, né? Porque a gente não era muito tecnológico, né? Na verdade não tinha recurso para ser, né? Eu lembro que a gente compra 2 câmerazinhas, eu começo a fazer na sala do pastor, não tem muita visibilidade, é muito novo, né? Mas é o que vai dar todo o push da transmissão de culto. Eu lembro que a primeira transmissão de culto a gente fez com uma câmera de segurança. Foi. A câmera né? Colocou uma câmera de segurança e tinha um streaming, que nem era YouTube, chamava streaming não sei o quê, que os caras estavam começando a fazer transmissão de videogame, segurança. E aí a gente falou, por que a gente não transmite o culto? Aí a gente fez a primeira transmissão. Aí as igrejas começaram a ter o seu próprio streaming, que fazia pelo site da igreja. Aí nós tínhamos o nosso, transmitia pelo site da igreja, que era bem fraquinho também. Aí passou acho que uns 4 anos disso, e o YouTube liberou a transmissão ao vivo. Aí a gente parou de fazer pelo site da igreja e começou a transmitir pelo YouTube. Essa época. Aí como eu comecei... A pessoa encomendava no final do culto e na outra semana tinha... Eu comecei a gravar DVD, né, para gospel, né? E aí eu estava um dia gravando lá e eu falei, por que eu não monto uma coisa dessa na igreja e começo a ter os nossos DVDs, né? E aí foi muito legal porque a gente entregava como presente de evangelismo, né? E aí as pessoas... O pessoal que se convertia ganhava um CD, né, do culto. E aí as pessoas, eu tinha testemunhos, né, de gente falando para mim, eu estava com CD na minha casa, eu nunca tinha assistido, Deus falou comigo, eu me converti, e era legal porque acabava o culto, já saiu o CD. Tinha gente que comprava, né, para dar para presente, né, dar de presente, né, levar para a empresa, né. Foi um momento que a gente começou a ter bastante... É verdade. A gente acabava... Quando estava fazendo oração final, eles estavam queimando os DVDs. E aí chegava na porta da igreja, tinha os DVDs. Já tinha o DVD pronto. Que era uma coisa que só as mega igrejas tinham, né? Na igreja só congressos grandes, né? E era tudo analógico ainda, né? As câmeras eram analógicas, tudo cabo analógico, né? E é uma coisa que nessa parte tecnológica você percebe que a gente não ficou para trás, né? À medida que essa questão foi evoluindo para as igrejas e no meio geral, a gente sempre foi acompanhando, né? Sempre estava lá na frente. Eu acho que até mais, a gente virou referência. Eu tinha igrejas grandes que vinham aqui para saber como era feita a nossa transmissão, na época da lógica ainda. Hoje a gente está sendo, eu acredito, né? Não sei se tem alguma igreja fazendo, mas eu acredito que nós somos a primeira igreja que está transmitindo 4K já. Mas assim, é legal porque não é só questão de você transmitir 4K, né? É questão de que quando veio a pandemia, né, quando todo mundo estava querendo comprar equipamento e tudo mais, a gente já estava pronto, né? Então a gente teve um crescimento muito grande na pandemia por causa da transmissão. Alguns irmãos de batizar, né? Não, e hoje a gente tem, né, por causa desse projeto que a gente começou na sala do pastor, com uma câmerazinha, hoje é transmitido a escola bíblica, é transmitido a igreja da criança, é transmitido aos nossos cultos, né, todos os projetos que a gente faz de podcast, tudo isso nasceu numa câmerazinha na sala, né, fazendo lá uma gravação e editando depois lá e muito simples, né? Mas eu acredito que hoje a gente foi crescendo tanto que se tornou uma coisa que se tornou natural para todos os nossos cultos, né? Por exemplo, jornada de membro é híbrido, né? Você tem presencial, seminário é híbrido, você tem presencial e online, híbrido nesse sentido, né? Você tem os nossos cultos de quinta, nosso culto de domingo, né? A questão da igreja da criança também, quantas crianças às vezes pedem para os pais ligar para assistir a igreja da criança, né? Então é muito legal isso, né? Eu acho que isso foi toda uma evolução que Deus deu, né? E espiritualmente, eu acho que a igreja amadureceu, né?
Ela chegou, eu vejo assim que cada uma dessas fases que a gente passou, quando a gente começou, a gente estava falando na garagem, eu vejo como é uma igreja de jovens, né? Mas assim, uma certa infantilidade, né? Em algumas coisas. Depois a gente entra na adolescência. Quando a gente chega aqui na casa não, na igreja da criança, nos primeiros cultos, é uma juventude, né? A gente como se a gente tivesse uma idade de maturidade de 18, 20 e poucos anos, né? E quando a gente muda para cá, a gente já está numa certa maturidade, adulto, né? Né? É um adulto, né? Mais... Uma própria experiência, a maneira de lidar com os problemas, as confusões que aconteciam, né? Elas começam a passar, né? Elas começam a cessar, né? Eu acho que hoje é isso mesmo, a gente tem vivido um tempo de graça de Deus, muitos milagres, muitas bênçãos, né? Muitos trabalhos, né? Para estar aqui na cafeteria, aqui fazendo nossa cafeteria, fazendo salada. Né? Quem diria, né? Quem diria, né? Às vezes eu acho que a gente quando mudou para cá, a gente achava tão grande aqui também, né? E hoje já não é tão grande, né? Se você olhar, você fala, meu Deus, falta sala para isso, falta sala para aquilo. Você fez o auditório dos plugados, os plugados não usam mais lá, porque não cabe mais, eles têm que usar o tempo. Virou uma sala de apoio, né? Um estúdio de apoio lá, que a gente faz lá os trabalhos, né? E como as pessoas estão sendo curadas, restauradas, né? Eu acho que Deus foi muito generoso com a gente, né? Apesar de tudo que a gente está num bairro diferente, difícil, com muitas igrejas grandes, né? A gente não tinha estrutura, não tinha recurso, não tinha finanças para fazer, e Deus foi dando graça, né? Foi dando portas. Criatividade, né? E hoje no começo, né? Muita criatividade para fazer as coisas sem dinheiro. Sem dinheiro, sem recurso. Né? Fazer peça de teatro, né? Só com fé. Só com fé. Reforma, né? Fé e amor, A gente ia fazer uma reforma, a gente falava, meu Deus, isso não... Eu me lembro quando a gente alugou esse prédio, eu falei assim para mim mesmo, falei, não, vai ser uma loucura isso. Vai ser muito... E assim, a visão de fazer uma arquibancada, né? Você fala, meu Deus, que doideira isso, né? Mas se não tivesse feito, tinha sido pior, né? Porque não teria nenhuma dessas salas aqui de baixo, não teria berçário aqui. Então, assim, foi, eu acho que um processo, né? E o que eu vejo também hoje é que, apesar de a gente ter crescido como esses jovens, né? A gente também se tornou uma igreja muito querida, né? Você é querido por pessoas da linha tradicional, você é querido pelos pentecostais, você é querido pelos renovados, pelos apostólicos. Existe uma gama, né? É difícil você ver isso. Geralmente a pessoa, não é da minha linha, não vou... Não, Aquiles é vista assim por muita gente, né? Muita gente gosta da gente e tem um respeito muito grande pela igreja. Eu acho que a igreja Aquiles conseguiu esse respeito nesses 29 anos, né? Foi um respeito dado por Deus mesmo, assim, né? Eu vejo, por exemplo, quando você convida uma pessoa da linha mais tradicional, ele vem com prazer. Mas se você convida um apostólico, ele vem com prazer. Você convida pessoas assim de renome, que já estão muitos anos de estrada, ministrando,
eles falam, nossa, essa igreja é muito gostosa, muito abençoada. Eu escuto pastores falando assim, essa igreja é a igreja do meu sonho. Eu queria que a igreja tem que ser assim, entendeu? Então é legal você ver, né, o que Deus construiu daquela garagem com aqueles meninos lá, né, o que ele foi fazendo, apesar de todas as batalhas, todos os ataques do inimigo, todas as levantes de Satanás, né, quantas vezes, né, a gente passou por dificuldades terríveis aqui, né, e ao mesmo tempo Deus dando graça, né, fazendo milagres, né. Acho que esse é um ponto que marca muito para mim nesse momento, né. É você pegar o telefone e ligar para uma pessoa de um outro ministério, a pessoa falar com muito carinho do nosso ministério, como se fosse uma referência mesmo, né? E eu acho que uma coisa muito marcante para mim também é essa questão da quebra de fronteiras, né? Porque a gente viveu muitos anos em que, quando alguém te perguntava de que igreja você era, a pessoa falava assim, mas o que é isso? Isso é uma igreja? Isso, eu me lembro que no seminário, assim, no seminário sempre toda a primeira aula o professor abria, tal, não sei o quê, e falava assim, fala de qual igreja você é, que ministério você atua e tal. E assim, quando eu falava, eu sou da igreja Quírios, o negócio era uma piada, o pessoal tirava sarro e tal, sede mundial, sabe, essas coisas e tal. E bullying. Santa Biboca. O meu era Santa Biboca. E aí a gente até falava da quebra da obscuridade, né? Puxa vida, as pessoas não conhecem a gente, não sabem o que a gente faz, qual é a nossa visão, qual é a nossa missão. Eu tenho uma experiência hoje que é muito legal, né? Porque eu tive, acho que coisa de 2 ou 3 semanas atrás, numa mesma semana, um dia eu estava na empresa, horário de almoço, tal, não estava em cliente, tudo, aí a gente estava do lado de fora assim, chegou um carro de entrega. Chegou o carro de entrega, tá, eu vi, o pessoal desceu, foi receber e tal, e quando o carro estava saindo, que eu olhei, tinha um adesivo da Quírios no carro. Aí eu falei, poxa, deve ser alguém da igreja, eu não conheci o carro, não vi quem era a pessoa, mas falei, é alguém da igreja. Coisa de 2 dias depois, eu estava andando num outro lugar, longe daqui, passa um carro, estava com o adesivo da Quírios no carro. Beleza, aí um belo dia eu cheguei estava num cliente, aí entrei no cliente, o rapaz da portaria, uma empresa grande e tal, não sei o que, o rapaz da portaria, você é daquela igreja lá, a igreja Quírios? Eu falei, eu sou, mas de onde você me conhece, né? Ele falou assim, não, eu tenho um amigo que vai lá e eu assisto os cultos de lá. Então, assim, é legal porque essa identificação que as pessoas têm mostra que, assim, que a gente quebrou fronteiras, né? Não porque a gente seja melhor, por nada, mas eu acho que é o mover de Deus mesmo, né? Que a gente quebra fronteiras. E aí outro dia encontrei um filho de uma irmã aqui na sessão de votação, que eu fui votar. Você não é pastor lá na Quírios? Não, eu sou filho da fulana de tal e tal. Então, assim, é legal esse mover que Deus vai fazendo, nos levando além das fronteiras, né? Eu tive uma experiência agora recente, foi muito engraçado. Eu fui lá no médico, quando eu descobri que eu estava com aneurisma e tal, e aí a gente saiu da consulta e deu aquela tristeza, né, aneurisma e tal. Eu falei para a Thalita, arruma um lugar para gente comer um donuts aí, que eu tô com vontade de comer donuts. Eu mereço. Eu mereço, né, já que eu vou ter que fazer esse negócio. Aí ela pegou lá uma loja perto a gente estava lá em Moema, né? Pegou uma loja lá em Moema, falou, isso aqui parece bem legal, pai, vamos lá. Aí fui, tava chovendo, parei o carro, tal, desci do carro, né? Ainda meio, né, tentando processar o que eu tinha e tudo mais. E aí eu cheguei no balcão, a moça olhou e falou assim, como é que ela falou? Pastor Klaus, tudo bem? E eu falei, tudo bem, né? E aí ela contou que ela tinha uma parente aqui na igreja, que ela vinha aqui de vez em quando e tal, né? Eu acho isso muito engraçado, né? Eu estava em Curitiba e fazendo a cirurgia, tudo, e aí chegou uma pessoa para mim, me deu um abraço apertado e tal, e falou assim, você é uma bênção. Eu falei, obrigado, né? Você não entendeu, você é uma bênção. Eu sigo você lá em São Paulo. Então, assim, acho que é umas coisas assim que Deus vai fazendo, né? Que vai quebrando. Eles viram o carro passando com adesivo,
Aí falou assim, eu vou nessa igreja. Mas ele já seguia a gente pela televisão. Pela televisão? O Daniel já assistia a gente pela televisão. Ele falou que ele saiu da rua. Que ele falou que se um dia ele saísse da igreja dele, ele queria vir para aqui. Ele gostava do programa de televisão. Mas tem uma coisa que eu queria falar agora, para a gente ir para o final do nosso bate-papo aqui. E o futuro? O que a gente espera para o futuro, para essa igreja? Às vezes, uma coisa que Deus tem falado no meu coração é essa questão da esperança, né? O que vocês sentem que Deus tem direcionado para o futuro aí? Eu acho que é legal a gente pensar. A gente falou muito do que Deus fez, tal, mas o que Deus tem para fazer? O que vocês sentem? Tudo, sonho, esperança, certeza. Santander, você falar Santander, Lu. Porque a gente faz um prédio de educação religiosa ali, ó. Não, ele tá brincando no seu do jeito sotaque. que você falar do sotaque. Quantos anos desses 29 anos que a gente não ouviria você falando Santander? E as vidas, né? Porque O que eu mais me marca assim nos testemunhos é quando eu recebo, às vezes pelo WhatsApp, pelo Instagram, né, a pessoa falando assim, eu não acreditava mais em igreja. Isso me marca muito. verdade. Eu não acreditava mais em igreja. Eu tinha decidido que eu não acreditava mais em igreja. Para mim, a igreja era uma coisa que era uma utopia. E aí o cara vem para cá e começa a Deus falar com ele, a vida dele é restaurada. Tremendo isso, né? Mas futuro, Débora. Obrigado, sim. Então, o meu sonho é batizar 365 no ano, que daria uma alma por dia. Uma coisa que eu oro bastante assim por nós como igreja
Eu acho que é uma coisa que já acontece, a gente já vem sendo isso, mas eu acho que a gente ainda vai crescer muito mais nisso, que é o fato de ser referência. Eu acho que muita gente que chega aqui, e a gente vê muito isso na jornada do membro e tudo, chega meio sem referência de igreja, sabe? Às vezes a pessoa rodou e tem esse tipo de testemunho. Eu não acreditava mais em igreja, eu não sabia mais onde ficar, eu procurei muitas igrejas até chegar a Quírios, e a gente percebe que a Quírios é essa referência, e tanto é essa referência que semana passada eu estava conversando com um casal que mora em outro país e já foi daqui, e eles falaram, puxa, como é difícil a gente achar uma igreja como a Quírios, né? E não é esse casal, eu já ouvi de várias outras pessoas que saíram daqui e que foram para outros estados, para outros países e tal, e elas têm essa dificuldade de encontrar um lugar como o nosso, né? Eu acho que nesse meio em que, infelizmente, isso é triste, né, falar isso, muitas igrejas estão se perdendo porque elas não têm mais identidade nesse mundo que a gente vive. Parece que elas perderam um pouco da identidade, né? Então elas não sabem se elas creem mais em coisas simples que a gente cria anos atrás ou tempos atrás, né? Então começam a questionar, materializar muita coisa, tudo virou material, tudo virou permissivo, tudo virou relativo, e a gente consegue ser uma igreja leve, sem perder essa referência do que é espiritual, do que é santo, do que é de verdade, do que Deus faz. Essa coisa de você falar de milagre ainda hoje, a gente percebe que isso tem meio que caído de moda, mas a gente tem vivido, a gente vê isso na nossa realidade, no nosso dia a dia, né? Então a minha oração é que a gente não perca nunca essa característica, para que essas pessoas que estão, infelizmente, nesse mundo, estão perdidas, estão precisando dessa referência, chegue até nós e a gente tenha o que oferecer para elas em termos de palavra, em termos de presença de Deus, em termos de acolhimento, amor, né? Não negociar princípios fundamentais e ser uma igreja moderna e leve que consegue alcançar. Eu sonho que venha uma nova geração agora de jovens, assim, que venham com a paixão que a gente tinha. Que eles venham, sabe, retomando essa ideia e que eles tenham essas experiências que nós tivemos, né, com Deus, sejam marcados pelo Espírito, sejam levantados, né. E eu também desejo muito que a Quírios esparrame, assim, sabe, que ela comece a criar novos pontos, novos lugares, porque a gente vê justamente isso, né, que as pessoas falam, puxa, eu queria estar aí, mas é longe, eu não posso, eu fico online, e de repente é um tempo de Deus criar isso, né? Então, e que Deus nos dê muita saúde para poder fazer isso, né? Para a gente poder levar esse projeto para frente, né? Acho que é isso. Mas uma coisa que tem no meu coração para a gente encerrar, quando eu fiquei doente, né? Eu pensei numa coisa muito interessante, eu pensei o que eu faria diferente da minha vida, né? E uma das coisas que me deu paz no coração é que eu não faria nada diferente. Entende? Eu não pararia de orar, ou não buscaria menos a Deus, ou não pregaria menos, ou não evangelizaria menos. Na verdade, eu faria a mesma coisa e mais. Né? E isso foi uma coisa que foi gostosa, porque uma das coisas que a gente pensa assim, quando a vida vai passando, né, quando nós vamos envelhecendo, vai chegar uma hora que a gente vai estar, né, vai olhar para trás e falar, valeu a pena? A gente vai falar, valeu a pena, né? Mesmo que a gente saiba que as pessoas podem ir para outra igreja, as pessoas podem gostar de outro lugar, não importa. Importa que foram salvas, importa que se ouviram falar de Jesus, importa que a palavra chegou no coração, importa que foram ensinadas, importa que foram libertas, né? Então, quando eu olho para isso, eu falo, valeu a pena? Valeu a pena. Ah, podia ter minha empresa, podia ter feito isso. Não podia. Era isso que Deus tinha, era isso que eu queria ter feito, e é isso que eu acho que valeu a pena a minha vida. Né? É isso que é legal. Olhar para trás e falar, era isso que eu tinha que ter feito. Né? Amém? Amém. Legal. 29 anos, parabéns para vocês, parabéns para Quírios, parabéns para todos nós. Parabéns. Deus abençoe, parabéns.